Nestes últimos anos, o Partido Socialista Madeira travou uma luta muito difícil na região autónoma da Madeira. Todos nós sentimos na pele quão foi difícil enfrentarmos todas as dificuldades que nós encontramos pela frente. Atravessamos, de facto, o Cabo das Tormentas. Tivemos um governo do Partido Socialista no país a implementar um conjunto de medidas, muitas delas, mas mesmo muitas delas, impostas pela União Europeia, uma União Europeia que começa a derivar, ou melhor, entrou numa deriva que contraria os fundamentos do projeto europeu, os princípios fundamentais da coesão social, da coesão territorial e da coesão económica. Esperemos que, de facto, a Europa tenha aprendido essa lição e que retome o caminho da coesão, ajudando os países, na lógica do princípio da coesão, os países mais frágeis da União Europeia, a superarem a crise sem estarem a impor estas medidas que têm uma corrente ideológica neoliberal que está para satisfazer, sim, um conjunto de interesses, menos os interesses do projeto europeu. E nós, PS Madeira, sofremos aqui muito à custa disso, e não fomos só nós, também o Partido Socialista a nível nacional, porque todo este caminho que nos foi imposto a um governo do Partido Socialista, é de facto um caminho bem ao gosto deste governo que governa o país, de direita, do PSD e do CDS. Eles têm prazer em aplicar estas medidas que lhes estão a ser impostas, porque isto faz parte da orientação ideológica, da orientação estratégica que eles têm para a Europa e também para Portugal, que é aumentar cada vez mais os sacrifícios sobre o trabalho, penalizar cada vez mais a classe média para satisfazerem a sua orientação política, ou seja, satisfazerem os próprios especuladores financeiros e a sua orientação neoliberal, esvaziando as funções essenciais do Estado. Foi este o cenário que nós tivemos em grande parte do nosso mandato, que acaba com este Congresso. Mas, perante todas estas dificuldades, o que é que nós nos deparamos? Deparamos de forma inesperada com a demissão do Governo da República, ou seja, do Primeiro-Ministro José Sócrates, e com isso obrigou o PS Madeira a mudar rapidamente de estratégia. A estratégia é essa que estava a ser orientada para as eleições regionais, como todos os camaradas aqui presentes, legítimos representantes dos militantes do PS Madeira e Porto Santo, sabem que nós tínhamos uma estratégia consistente e bem orientada para as eleições regionais. O PS Madeira e todos nós tivemos de refazer a nossa estratégia e fomos à luta a nível nacional. Os resultados não foram bons, como todos nós sabemos. Os resultados não foram bons, mas mesmo assim nós conseguimos manter o deputado contra os próprios agoiros que já se ouviam nessa altura de que nós iríamos passar à terceira força política e até mesmo perder o deputado da República. Os resultados não foram bons para a Madeira, mas também não foram bons para nenhuma região do país. Até houve regiões do país que sofreram muito mais com esta pesadíssima derrota que o Partido Socialista teve a nível nacional e também aqui na Madeira, mas houve regiões que tiveram ainda muito mais prejuízos em relação a atos eleitorais anteriores. E como disse, nós tivemos de refazer a nossa estratégia num regime regional, de governação que todos nós conhecemos muito bem. Pelas excelentes intervenções que foram aqui produzidas, também já se identificou aqui um conjunto de orientações que foram dadas por este governo, que vieram satisfazer tudo menos o interesse dos madeirenses, dos porto-santenses e da região, e avançamos com uma nova estratégia para, meses depois, apresentarmos uma candidatura às eleições regionais. Poucos meses depois. Fizemos uma excelente campanha.
Apresentamos uma excelente equipa de candidatos à governação da região. Apresentamos um excelente programa de governo consistente, verdadeiro, sincero e honesto aos madeirenses e porto-santenses para tirar a Madeira desta grave crise em que nós estamos mergulhados e que estes governos de Alberto Jardim nos conduziram. Apresentamos também uma lista de candidatos à Assembleia Regional, uma lista que espelha a diversificação, uma lista de pessoas que, naturalmente, representam o PS, os que foram eleitos e os que não foram eleitos representariam certamente o nosso partido e honrariam todos os compromissos que nós assumimos se viéssemos a ganhar as eleições a nível regional. Lista de candidatos que respeitou o princípio da paridade e fez uma aposta bastante forte na juventude socialista, representando também o nosso sinal de esperança que nós temos nos jovens da Madeira e do Porto Santo. Caras e caros camaradas, a realidade hoje começa a vir à tona de água. Os madeirenses hoje já compreenderam que, de facto, estes governos, este aparente êxito de governação de Alberto Jardim foi um fracasso. Porque as pessoas estão a sentir na pele agora as dificuldades. O empobrecimento dos madeirenses está a acontecer, eles estão a matar os setores da nossa economia e o que estamos a verificar é que a autonomia conquistada, grande parte dela está a ser retirada, e pasme-se, por um governo da mesma cor partidária de Alberto João Jardim, por um governo de direita. Ironia do destino, é isto que está a acontecer e esperemos que o Partido Socialista esteja, de facto, atento a todos estes indicadores para podermos demonstrar aos madeirenses que, de facto, nós merecemos mais confiança da população, do nosso eleitorado, retomar os patamares de confiança que nós já tivemos no passado e superá-los, naturalmente, para nos constituirmos rapidamente uma alternativa de governo a este governo que já não tem qualquer solução para os problemas da Madeira e dos madeirenses. Caras e caros camaradas, relativamente ao relatório de atividades dos órgãos cessantes, é relativamente hoje fácil fazer esse relatório, porque todos os camaradas hoje têm acesso às redes de informação e nós fizemos uma aposta muito clara na divulgação das nossas iniciativas. Fizemos iniciativas quase diárias, todos os dias fizemos iniciativas, e de forma diversificada, envolvendo o maior número de dirigentes do partido para dar a conhecer aos madeirenses e porto-santenses as nossas ideias, as nossas propostas que tínhamos para resolver os problemas quer a nível nacional, quer a nível regional, quer a nível local. Fizemos essa aposta e divulgamos através das redes sociais e está no site do Partido Socialista para qualquer cidadão poder consultar, porque nós somos um partido, somos uma organização transparente, somos uma organização que não tem nada a esconder. Portanto, toda a nossa atividade, todas as nossas ações estão e são do domínio e do conhecimento público e de todos os militantes, para quem quiser consultar. Está bem registado. Mas fizemos, para além das atividades diárias, todas aquelas ações que o Partido Socialista habitualmente realiza, as grandes iniciativas que já estão calendarizadas e na agenda dos militantes do Partido Socialista. Desenvolvemos, como disse, atividades de maneira a demonstrar que o Partido Socialista Madeira é uma organização com uma implantação regional, com implantação em todos os concelhos, com responsáveis políticos, dirigentes do PS em qualquer concelho, em qualquer freguesia, em qualquer sítio, com grande qualidade política, com ideias e com grande preocupação para resolver os problemas da Madeira e do Porto Santo. E dessa forma também tivemos a oportunidade de dar a conhecer aos madeirenses mais dirigentes, novos dirigentes do Partido Socialista Madeira. Fizemos as eleições em todas as concelhias da região,
À exceção de 3 em que não existiram as condições para avançar com essas eleições. Criamos o Gabinete Autárquico para dar um apoio aos nossos autarcas, quer a nível de freguesia, quer a nível de Câmara Municipal. Gabinete esse que foi coordenado pelo nosso camarada Avelino Conceição. Também fizemos uma intensa campanha, que hoje, certamente, muita gente já está a compreender porque que fizemos essa intensa campanha na defesa do Estado Social. Porque temíamos que, de facto, se a direita ganhasse as eleições a nível nacional, iam destruir todo o edifício do Estado Social, como estão a fazer neste momento.